A humanidade passou os últimos milênios derramando sangue, iniciando revoluções, derrubando impérios, né? Exato. Derrubando impérios, e tudo isso em nome de uma única coisa, a tal da liberdade. Sim, é o grande ideal. Mas e se na prática, tipo, no conforto do nosso dia a dia, a gente fizer absolutamente tudo ao nosso alcance para fugir dela? Nossa, essa é a grande ironia, né? Totalmente. Então sejam todos bem-vindos a mais uma imersão profunda. Eu estou super animado para o nosso mergulho de hoje. Eu também. O material de hoje é fantástico. Pois é. Hoje a gente tem na mesa uma pilha de fontes fascinantes, anotações, análises comportamentais e, claro, o texto central do autor Elderleig. O livro chamado O Fardo da Liberdade. Uma reflexão sobre o homem, a escolha e o desejo de não decidir. Exatamente esse. E a nossa missão hoje, para quem está acompanhando a gente, é mergulhar de cabeça nesse paradoxo gigantesco. É um abismo, na verdade. Sim, investigar por que algo tão cobiçado em discursos pode ser, lá no fundo, o maior peso que a gente carrega. E o que torna essa pilha de fontes de hoje tão rica é justamente a lente pela qual o autor observa esse fenômeno todo. Sim, porque o Elderleig não é um acadêmico tradicional, né? Não, de jeito nenhum. Ele não é aquele cara trancado numa torre de marfim. Ele é, antes de tudo, um fotógrafo. Um fotógrafo. E isso muda tudo. Muda, porque a fotografia é essencialmente a arte de decidir, sabe, o que fica sob a luz e o que se esconde nas sombras. É um olhar treinado para os detalhes. Exato. E essa sensibilidade afeta diretamente a forma como ele escreve. Faz todo sentido. Ele procura entender não apenas aqueles grandes ideais que a humanidade proclama sob os holofotes. Aquele discurso bonito, né? Isso. Ele olha para os comportamentos sutis, aquelas pequenas fugas diárias que a gente esconde nas entrelinhas das nossas rotinas. Então, o que tudo isso significa, afinal? Por que a liberdade seria um fardo? A grande pergunta. Porque a lógica comum nos diz que ser livre é leveza, sabe? É a ausência de correntes. Mas as anotações do autor começam num lugar muito mais cru. Muito mais desconfortável. Ele nos leva para aquele momento específico em que todo o ruído simplesmente desaparece. Aquele silêncio absoluto. Exato. Onde as distrações falham e, de repente, não há um chefe, não tem um manual, não tem uma tradição para ditar o próximo passo. E a visão que o autor traz sobre esse momento de silêncio é que ele é, na verdade, profundamente aterrorizante para a psique humana. Assustador mesmo. Sim, porque quando o barulho externo cessa, a mente é meio que forçada a olhar para si mesma, sabe? Nossa, e é nesse vazio que surgem aquelas perguntas gigantes. Perguntas fundamentais e sem respostas prontas. Tipo, quem somos nós quando ninguém está olhando? E o que a gente vai fazer da vida agora que o caminho está totalmente aberto? É aí que entra a ciência também. A neurologia e a psicologia moderna mostram que o cérebro humano simplesmente odeia a incerteza. Odeia. A incerteza gasta energia mental. Exatamente. Então, o silêncio não é apenas poético, sabe? Ele é um estado de alerta biológico. A ausência de instruções claras exige que a pessoa assuma a autoria do seu próprio destino. Isso pesa. Pesa muito. Se a gente trouxer isso para o mundo moderno, a imagem fica até meio assustadora. E a gente vê isso o tempo todo. Sim, pensa para quem está escutando a gente agora naquelas salas de espera de um consultório qualquer. Clássico. Aí a bateria do celular acaba do nada. E não tem tomada por perto. Nossa, o pânico que se instala não é porque a pessoa perdeu uma mensagem crucial de trabalho. Não é. É o terror puro e simples de ficar a sós com os próprios pensamentos por, sei lá, 20 minutos. É um encontro com o vazio. Exato. E aí o reflexo de ligar a TV da clínica num programa qualquer que ninguém quer ver. Ou folhear uma revista rasgada de 5 anos atrás, né? Sim. Isso não é só tédio. É um mecanismo de defesa, sabe? Com certeza. É uma fuga meio que desesperada do peso existencial que esse vazio traz. E o Lang argumenta justamente que essa fuga contínua preenche todos os nossos dias. A nossa sociedade se estruturou em torno disso, não é? Em evitar esse encontro com o silêncio. A gente criou uma economia inteira baseada na distração ininterrupta. Porque suportar o peso da própria existência e da própria liberdade de escolha sem anestésicos dói. Dói demais. Mas peraí, tem uma contradição gigante aí que a gente precisa encarar. Qual? Se o silêncio e a liberdade de escolha são assim tão aterrorizantes, por que a humanidade morre por isso?
Ah, sim. Porque os livros de história estão lotados de pessoas sacrificando a própria vida, enfrentando exércitos, guilhotinas, tudo para não serem subjugadas. É um ótimo ponto. Então, como assim a gente foge da liberdade? Essa é a grande ilusão que o autor desconstrói de uma forma brilhante. Como ele faz isso? Veja bem, lutar contra um tirano, contra um sistema escravocrata ou contra uma ditadura é um movimento em prol daquilo que os filósofos chamam de liberdade negativa. Liberdade negativa, que seria a liberdade de não ser oprimido. Exatamente. E isso é super fácil de entender porque tem um vilão claro ali, um alvo físico, sabe? A revolta tem um propósito inquestionável. Sim, a pauta tá dada. Mas o que o Lag aponta é que a liberdade íntima não é bonita, nem é romântica. Fazer o que dá vontade é a parte fácil. O terror começa na ausência de culpados. Perfeito. Mas espera, como assim ausência de culpados? É assim, enquanto a gente vive sobre um sistema opressor, por pior que ele seja, nós temos um escudo psicológico formidável. Ah, entendi. Se a vida tá ruim, a culpa é do governo, é do chefe que é insuportável, é da economia, ou, sabe, da família que não apoiou. A responsabilidade por onde a gente está nunca é 100% nossa. Exato. Agora imagina que todas essas amarras caem. Você é totalmente livre, O sonho de consumo de todo mundo, teoricamente. teoricamente. Porque, de repente, se você fracassar, se você se sentir vazio ou infeliz, A culpa é exclusivamente sua. não tem mais para onde apontar o dedo. O peso do fracasso e das consequências chega inteiro, sem filtros. E para não ter que lidar com esse terror, o ser humano realiza o que o autor chama, nas fontes, de a troca invisível. A troca invisível é um conceito-chave aqui. Ou seja, é tipo um acordo silencioso que a gente faz com o mundo ao nosso redor para, no fim das contas, não enlouquecer. Sim, a gente abdica voluntariamente de uma grande parte da nossa autonomia, Em troca da conveniência de não ter que pensar, trocamos a liberdade absoluta pela segurança de ter alguém a quem culpar se o barco afundar. nossa, e mais do que isso, a gente troca o fardo de ter que inventar o nosso caminho a cada segundo. Porque o processo de tomar decisões constantes causa uma fadiga mental real. Decidir cansa o cérebro. Então essa barganha invisível é puro instinto de sobrevivência para a mente. Exatamente. Mas se esse pavor da responsabilidade é tão paralisante assim, como a gente consegue sair da cama de manhã? Pois é, a gente não trava. Não, a gente não anda pelas ruas paralisado de terror existencial a cada esquina, a gente encontrou maneiras de contornar isso. Construímos defesas. Defesas altamente elaboradas ao longo dos séculos. Para não se afogar nesse oceano de dúvidas e infinitas possibilidades, a humanidade passou milênios criando guias e estruturas. Inventamos leis morais rígidas, dogmas, ideologias políticas. Cartilhas corporativas e aquelas rotinas pessoais inquebráveis. Sim, e o ponto genial que emerge dessa análise do Lag é que o objetivo primário dessas estruturas, lá na sua origem psicológica, não é a dominação. Não é a opressão. O que meio que vira o senso comum de cabeça para baixo, né? Totalmente. Porque hoje a gente olha para regras rígidas e tradições quase sempre como correntes que, os poderosos colocaram na gente. E muitas vezes elas se corrompem e viram exatamente isso mesmo. Claro, a história tá aí para provar. Mas a raiz disso tudo é a busca desesperada da própria sociedade por segurança. A massa pede por ordem. A gente implora por um sistema, por um líder ou por uma crença que assuma o volante. Fazemos isso para que a mente possa simplesmente descansar. Criamos essas certezas de plástico para não ter que encarar o abismo do desconhecido todos os dias. É o conforto da caixa, né? Ok, vamos desempacotar isso. Sabe que materializa essa ideia perfeitamente nos dias de hoje? O quê? A nossa relação bizarra com o aplicativo de GPS do celular. Ah, essa analogia é maravilhosa. Nós amamos o GPS. E claro, ele é super útil para fugir do trânsito. Mas o verdadeiro alívio psicológico do GPS é que ele assume a autoria da rota.
Exato. Se a gente dirige para o meio de uma estrada esburacada, sem saída, a gente olha para a tela e diz: "Ah, o aplicativo me mandou por aqui." O aplicativo vira o bode expiatório instantâneo. Exatamente. A gente entrega a direção com um sorriso de orelha a orelha. Porque é um conforto indescritível não ser o responsável pela navegação. Pensa no passado. Se a gente fosse ler um mapa de papel enorme, planejar a rota e errar a saída da rodovia, a frustração bateria direto no nosso ego. A culpa seria inegável, fui eu que li o mapa errado. Sim, o GPS retira o fardo da escolha da nossa frente. O que é fascinante aqui é como o texto aprofunda essa dinâmica através da ideia de o homem dividido. O homem dividido. Isso. O Lag observa que nós vivemos num conflito perpétuo e exaustivo. Uma guerra interna. Uma parte dentro da gente grita por liberdade, quer explorar o mundo, romper as regras, descobrir a própria verdade. Mas, ao mesmo tempo, a outra parte clama por paz, por estabilidade e por essa segurança inquestionável de seguir a voz do GPS sem pensar. e a vida humana acaba virando essa arena de batalha interna. Onde a necessidade de conforto quase sempre ganha a luta no final do dia. Porque a alternativa exige uma energia que a gente raramente quer gastar. E o perigo mora exatamente nessa vitória do conforto. O autor chama isso de a ilusão do controle. A gente adota rotinas estritas e crenças fechadas e passa a acreditar que tem o controle sobre as nossas vidas. Sim, essas estruturas organizam o caos. Elas nos protegem das intempéries, das incertezas. Mas tem uma lei imutável aqui. Tudo que organiza e define necessariamente restringe. Perfeito. Ao eliminarmos o conflito interno e abraçarmos as respostas prontas, nós eliminamos também o único combustível que gera a expansão da consciência. A mente estagna. O conforto simplesmente anestesia a curiosidade. E com o passar dos anos, a gente para de questionar o motivo de fazermos as coisas. A gente opera num piloto automático tão enraizado que, eventualmente, ocorre uma espécie de amnésia existencial. A gente esquece que a opção de escolher um caminho diferente sequer existia. É assustador. É um apagamento gradual da nossa autonomia. A gente adota rotinas estritas e crenças fechadas e passa a acreditar que tem o controle sobre as nossas vidas. Sim, essas estruturas organizam o caos. Elas nos protegem das intempéries, das incertezas, mas tem uma lei imutável aqui. Tudo que organiza e define necessariamente restringe. Perfeito. Ao eliminarmos o conflito interno e abraçarmos as respostas prontas, nós eliminamos também o único combustível que gera a expansão da consciência. A mente estagna. O conforto simplesmente anestesia a curiosidade. E com o passar dos anos, a gente para de questionar o motivo de fazermos as coisas. A gente opera num piloto automático tão enraizado que, eventualmente, ocorre uma espécie de amnésia existencial. A gente esquece que a opção de escolher um caminho diferente sequer existia. É assustador. É um apagamento gradual da nossa autonomia. E se a gente for procurar o palco histórico, onde essa fuga da responsabilidade e essa necessidade de estruturas de proteção se manifestam com maior intensidade, a gente inevitavelmente esbarra na forma como a humanidade lidou com uma espiritualidade ao longo dos séculos. Exatamente. E é fascinante observar isso pelo prisma puramente psicológico, como o autor faz. Sim, e vale lembrar para quem está ouvindo que, independentemente das crenças teológicas ou seculares de cada um, o foco dessa análise não é debater a validade de nenhuma religião. Não, de forma alguma. O Lag entra nesse território complexo para dissecar a mecânica da mente humana perante o sagrado. Como nós construímos as coisas para nos proteger, né? E o autor usa uma metáfora muito elegante e elucidativa para explicar essa mecânica. A confusão crônica entre a lâmpada e a luz. A lâmpada e a luz. Isso. Trata-se de uma falha de percepção que atravessa milênios. O ser humano tem uma dificuldade tremenda de separar a fonte original de energia do objeto material por onde ela se manifesta. Imagina a cena. Você entra num quarto escuro e vê uma lâmpada brilhando no centro. O reflexo instintivo é focar naquele objeto físico, o vidro, os filamentos de metal, e atribuir a ele o poder de criar o brilho. Mas a lâmpada não cria nada. Exato. Ela é matéria inerte, desenhada apenas como um conduíte, um canal.
O que realmente ilumina o ambiente é algo invisível e infinitamente maior. A corrente elétrica que passa por ela. Sim, e essa distinção é vital. Sem a energia, o vidro e o metal não têm utilidade. Mas sem a lâmpada, a energia não encontra um meio de se tornar visível e útil naquele espaço específico. Ambas as partes convergem para criar iluminação. Mas o erro trágico é tratar o recipiente como se fosse a fonte absoluta. A torneira não é a água. O fio de cobre não é eletricidade. Trazendo isso para o desenvolvimento histórico das religiões, o texto faz uma análise provocativa sobre a figura de Jesus. Ele sugere olhar para ele não através da lente institucional, sabe? Aquela que o coloca como a fonte isolada e o fim em si mesmo. Mas sim como um canal extraordinário. Uma expressão perfeitamente alinhada que permitiu que essa luz invisível se manifestasse em magnitude máxima num corpo humano. E quando se adota essa perspectiva, o eixo de toda a busca espiritual muda completamente. Muda do exterior para o interior. E se a luz pôde atravessar e se manifestar num ser humano de forma tão plena, a grande questão filosófica deixa de ser uma mera investigação biográfica. Sobre os passos dele na Terra. Exato. A questão passa a ser um desafio intimidador, o que impede que essa mesma luz atravesse cada um de nós. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Há uma observação gramatical nas fontes que funciona como uma verdadeira explosão conceitual. O Lar menciona aquela célebre frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Sim, a frase histórica. Mas ele aponta para uma suposta percepção original, um estado de consciência interno, que se leria de forma ligeiramente diferente, mas com um impacto devastador. Que seria eu sou é o caminho. A simples inserção do verbo ser como um estado presente inverte toda a dinâmica de poder e responsabilidade. Quando a gente ouve eu sou o caminho, a tendência natural daquele homem dividido que a gente falou... Aquele que quer fugir do peso das escolhas. Exato. A tendência dele é apontar para fora. Olhamos para a figura histórica no pedestal e dizemos, pronto, ali está o caminho. Tudo que temos que fazer é segui-lo cegamente. Mas a variação eu sou é o caminho destrói esse pedestal. Ela sugere que a consciência, o estado profundo de ser no momento presente, é o próprio trajeto. E a teoria do autor é que as instituições ao longo da história moldaram ou focaram na primeira versão justamente para tirar o peso das mãos do indivíduo. Se a gente conectar isso ao quadro geral da nossa conversa, a gente entende exatamente por que as massas não apenas aceitaram, mas imploraram por essa externalização. A ideia de que cada indivíduo precisa fazer o trabalho interno, solitário e exaustivo de alinhar a própria lâmpada à corrente elétrica é simplesmente aterradora. É muito mais fácil delegar. Então, o que a sociedade faz? Transforma a luz numa propriedade exclusiva de uma única figura divina e inatingível. É o mecanismo de defesa definitivo. Transforma-se o que deveria ser um modelo de transformação num objeto de adoração. Nossa, o abismo que separa adoração e transformação explica absolutamente tudo. Explica. Adorar é confortável. Adorar mantém uma distância de segurança muito bem delimitada. Requer apenas que a gente cante algumas músicas, respeite as regras e moralidade da comunidade, observe os ritos. Isso não ameaça a nossa estrutura de identidade diária. Mas transformar exige que o próprio recipiente mude. Exige olhar para as próprias sombras, questionar convicções profundas. Alterar atitudes e romper com as proteções que a gente levou uma vida inteira para construir. O raciocínio subconsciente humano opera meio que assim. Se assumimos que apenas um homem extraordinário poderia conter essa luz, então nós, pessoas comuns e cheias de defeitos, nós estamos isentos. O problema de assumir a responsabilidade espiritual é terceirizado de forma brilhante. O pensamento isso não é para o meu nível, então eu vou apenas aplaudir de longe. E a gente constrói templos grandiosos, encomenda estátuas. Compra livros, camisetas com citações inspiradoras. E assim a gente mantém a ilusão de que estamos conectados à luz. Sem nunca termos que lidar com a alta voltagem. Mas o autor avisa. Quando derrubamos esse muro e entendemos que a luz pode passar por nós,
a responsabilidade volta como um bumerangue direto para o nosso colo. A vida deixa de ser sobre concordar com uma história antiga. E passa a ser cruamente sobre como nós vivemos cada minuto do nosso dia. O que nos leva ao ponto crítico do texto. O autor deixa claro que podemos construir muralhas, rotinas, crenças cegas e GPS perfeitos para nos guiar. Mas há um limite. Existe sempre um ponto de ruptura onde essas defesas colapsam. O momento em que o GPS fica sem sinal no meio de uma tempestade e a gente está sozinho no carro. Uma metáfora assustadora, mas real. E geralmente esse ponto de ruptura chega através de uma crise implacável. Pode ser a perda de um emprego que definia nossa identidade. O fim de um relacionamento, uma tragédia pessoal. Ou apenas uma insatisfação profunda que nenhuma distração consegue mais encobrir. O celular sem bateria na sala de espera já não basta. Nesse momento, as respostas ensaiadas deixam de fazer sentido. As instituições perdem o poder de nos anestesiar. E o indivíduo se vê forçado a olhar para as próprias mãos e reconhecer que o volante sempre esteve com ele. E aceitar que o volante está nas nossas mãos não é o início de um filme com final feliz garantido. Longe disso. Nas suas reflexões finais, o Elder Lag nos lembra que a aceitação dessa liberdade não nos leva a um estado zen de iluminação onde nunca mais teremos problemas. Não é uma linha de chegada. É o reconhecimento de que a liberdade é um processo confuso, imprevisível e que raramente funciona de forma linear. O verdadeiro fardo não é apenas tomar a decisão. O fardo supremo é viver continuadamente com as consequências daquilo que decidimos, sem a rede de segurança de poder culpar terceiros. É caminhar com a certeza de que vamos falhar miseravelmente em vários momentos. E entender que, no fim de tudo, independentemente de quantos mentores, livros ou tradições a gente consulte, ninguém pode viver a nossa vida e carregar as consequências das nossas escolhas no nosso lugar. Os guias podem apontar direções, os psicólogos podem dar ferramentas, a filosofia pode oferecer clareza. Mas na solidão do travesseiro, ao fim do dia, a resposta sobre o que fazer no dia seguinte pertence unicamente a nós. A vida não é moldada apenas pelo que acontece ou pelo ambiente em que fomos jogados, sabe? Mas sim por aquilo que nós decidimos construir com as pedras que encontramos no caminho. E abraçar essa responsabilidade, com todos os seus riscos e arranhões, é a única forma de deixar de ser apenas um passageiro e tornar-se o autor da própria história. Nossa, e com essa imersão na complexidade das nossas escolhas, o texto do autor nos faz observar detalhadamente as armadilhas que a gente monta no presente. É um convite para olhar para a nossa própria rotina. Exatamente. Mas, e se olharmos para o horizonte? A gente deixa aqui uma reflexão final que vai até além do que debatemos hoje nas fontes. Uma provocação para quem acompanhou a gente até aqui. Isso. Pensem no papel da inteligência artificial no mundo contemporâneo. À medida que algoritmos começam a decidir e a sugerir que filmes devemos assistir, quem tem mais compatibilidade para a gente namorar, que rota de carreira devemos seguir e até como devemos responder a um simples e-mail. É verdade, o preenchimento automático. Estaríamos nós, silenciosamente, a construir a máquina tecnológica definitiva para terceirizar de uma vez por todas o doloroso fardo da nossa própria liberdade? Fica a reflexão para quem está escutando a gente. Havia um homem em Jerusalém, Jesus o Nazareno, o Rei dos céus além. Jesus o Galileu, luz que brilha na escuridão. Jesus o vivo, ele é nossa redenção. Andando entre os perdidos com amor sem fim, curando os doentes, trazendo esperança a mim. Caminhou pelas ruas, trazendo a salvação. Sua graça redentora trouxe-nos libertação. Havia um homem em Jerusalém, Jesus
Jesus o Nazareno, o Rei dos céus além. Jesus o Galileu, luz que brilha na escuridão. Jesus o vivo, Ele é nossa redenção. Nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. Com palavras de amor, Ele nos convida. Levou a cruz por amor, por nós padeceu, mas ao terceiro dia venceu, Ele reviveu. Havia um homem em Jerusalém, Jesus o Nazareno, o Rei dos céus além. Jesus o Galileu, luz que brilha na escuridão. Jesus o vivo, Ele é nossa redenção. Assim cantando sua glória com alegria sem fim. Jesus o Messias é tudo para mim. Que em cada coração Ele reine e resplandeça, pois Ele é o Alfa, Ômega, nossa eterna promessa. Assim cantando sua glória com alegria sem fim. Jesus o Messias é tudo para mim. Que em cada coração Ele reine e resplandeça, pois Ele é o Alfa, Ômega, nossa eterna promessa.